Prepare-se para uma jornada pelas sombras do Rio de Janeiro, um lugar onde mistérios antigos e histórias aterrorizantes se escondem nas esquinas, nas montanhas e nas construções esquecidas. Neste vídeo, você vai conhecer 3 mistérios assustadores do estado do Rio de Janeiro, casos reais e envoltos em um véu de suspense e terror que até hoje desafiam explicações e mexem com a mente dos que se atrevem a investigá-los. De edifícios amaldiçoados a aparições fantasmagóricas, passando por criaturas que espreitam sob as pedras, essas histórias revelam um lado obscuro da cidade maravilhosa que poucos conhecem, e menos ainda têm coragem de enfrentar. Fique conosco até o final para descobrir todos os detalhes e não perder nenhuma surpresa que preparamos para você. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Terror Urbano, ativar o sininho das notificações e fazer parte dessa comunidade que busca desvendar os segredos mais macabros do Brasil. Agora, feche a porta, apague as luzes e venha comigo conhecer esses mistérios que vão arrepiar sua alma. A maldição do edifício Joelma Carioca. O céu estava encoberto naquela manhã em que Vicente Salgado chegou ao centro do Rio de Janeiro. O edifício, um bloco imponente de concreto dos anos 60, erguia-se entre prédios modernos como um monumento esquecido. Letreiro de bronze oxidado, janelas opacas e vidros arranhados. Tudo nele parecia parado no tempo. Vicente era arquiteto, especialista em estruturas antigas, e fora contratado para revisar as condições do edifício após uma série de incidentes relatados por empresas que ocupavam seus andares. Quedas de energia, vazamentos inexplicáveis, elevadores que travavam entre andares. Nada grave à primeira vista, mas repetitivo demais para ser coincidência. Desde a primeira entrada, ele percebeu algo estranho. O ar ali dentro era abafado, como se não circulasse. Umidade no concreto, paredes que suavam. O carpete nos corredores estava inchado em certos trechos. Os elevadores faziam rangidos metálicos que não correspondiam à idade aparente do maquinário. No primeiro dia, quando olhou para o painel interno do elevador, notou a ausência do andar 13. Ele pensou que fosse superstição arquitetônica comum, mas algo o incomodou. Entre o 12º e o 14º andares havia tempo demais. O elevador parecia atravessar um vácuo e seus ouvidos estalavam, como se a pressão mudasse levemente. Nos corredores do 10º andar, Vicente conheceu Helena Diniz, técnica de arquivos. Ela trabalhava no prédio havia 2 anos, organizando documentos antigos deixados por firmas que vinham e iam. Era séria, mas tinha algo nos olhos, uma hesitação sutil quando ele mencionou o elevador. No segundo dia, Vicente perguntou casualmente sobre o andar 13. "Não tem, né?", respondeu ela, olhando para o chão. "Só vai até o 12, depois já é o 14. Mas à noite, ele recebeu uma mensagem dela com uma foto antiga, uma planta estrutural com marcações apagadas. Entre o 10º e o 14º, havia um retângulo escuro com a palavra escrita à mão, proibido. Curioso, Vicente começou a investigar os documentos de reforma. Notou discrepâncias, relatórios de manutenção com datas sem registro de entrada, ordens de serviço com nomes que não existiam no cadastro da empresa. Um engenheiro elétrico chamado Aloísio Freitas teria realizado inspeção em 2009, mas morreu em 1998. À medida que os dias passavam, Vicente começou a sentir um peso crescente ao entrar no edifício. O silêncio era profundo demais. As vozes pareciam abafadas, como se o prédio estivesse coberto por uma membrana. Um dia, enquanto subia de escada, ele contou os andares. 12, 14. Não fazia sentido. Os números batiam, mas a distância entre o 10º e o 14º era maior do que o normal. Ele sabia disso. Sentia nas pernas. Na madrugada de uma sexta-feira, ele decidiu ficar até tarde, estudando os mapas antigos do prédio. Encontrou referências a um SS2, subsolo 2, inexistente nos registros atuais. Mais estranho ainda, encontrou um diário incompleto de um zelador, datado de 1972. O último trecho dizia: "A porta apareceu de novo. Ninguém mexe. Ninguém fala. Mas o prédio sabe quando a gente vê. Ele sabe." No sábado, Helena ligou para ele com a voz tensa. Dizia ter ouvido alguém digitando em uma sala trancada no 12º andar, às 23h45. Ela havia subido, olhado pelo vidro fosco e visto uma sombra sentada de costas escrevendo furiosamente. A luz da sala apagou quando ela chamou. Na segunda-feira, o segurança noturno Renato Brum se aproximou de Vicente discretamente. "Você tá vendo coisa que não devia ver. Esse prédio, ele foi feito em cima de ossada. Cemitério clandestino. Enterro de escravo. Fundaram por cima. Derramaram concreto sem cerimônia." Vicente duvidava, mas as peças começaram a se encaixar. Pesquisando jornais antigos, encontrou notas apagadas sobre uma obra parada em 1961,
após ossadas humanas serem encontradas. Na versão oficial, tudo foi removido e entregue às autoridades. Não havia protocolo. Não havia ossos em nenhum arquivo da prefeitura. Na quarta-feira, ele convenceu Renato a ajudá-lo. Esperaram até a meia-noite e pararam manualmente o elevador entre o 12º e o 14º. O carro tremeu violentamente, como se resistisse. As luzes de emergência acenderam. As portas se abriram. Um corredor. Não havia acabamento nas paredes, apenas concreto úmido, nu. O piso era de pedra irregular, com marcas como arranhões. Ao fundo, uma porta metálica vermelha. Nenhuma maçaneta. Apenas um número entalhado com ferrugem. 13. Vicente tirou fotos. Mas no dia seguinte, nenhuma delas apareceu no celular. Um vídeo de 11 segundos era apenas estática, mas no som, ouvia-se algo se arrastando lentamente, como carne molhada sendo puxada pelo chão. Helena desapareceu naquela noite. Vicente ligou para ela, sem resposta. A polícia não deu importância. Deve ter viajado. Mas ele sabia. Na quinta-feira, ao subir ao 14º andar, Vicente ouviu a voz dela chamando por ele, vinda de dentro da parede. Encostou o ouvido e ouviu batidas fracas. Socorro, tô aqui, não consigo sair! Ele desceu ao SS1, forçou a entrada do poço de ventilação e encontrou um túnel antigo, estreito. Ao fim, uma porta de ferro com o mesmo número. 13 empurrou. Abriu-se com dificuldade, revelando o mesmo corredor que havia visto antes, mas agora vivo. As paredes pulsavam lentamente, como se respirassem. Do teto pingava um líquido negro e espesso. Quadros antigos decoravam as laterais. Rostos distorcidos, borrados todos com datas de nascimento e datas de morte futuras. Ao centro, Helena estava ajoelhada, imóvel, os olhos abertos, mas em branco. Atrás dela, uma figura o observava. Humanoide, sem rosto, sem pele, coberto por fios pretos e finos que saíam das paredes e entravam por sua coluna. Vicente tentou correr. As luzes apagaram. Ele correu às cegas, tropeçando em algo macio, um corpo. Não viu o rosto, mas sentiu que o chão estava se mexendo, como se estivesse sendo absorvido. Gritou por ajuda, mas a porta atrás dele tinha desaparecido. Semanas depois, o prédio foi interditado. Explosões elétricas derrubaram o sistema. 2 corpos foram encontrados, Vicente e Helena, ambos mumificados, olhos abertos, em posição fetal no elevador de carga. As câmeras registraram apenas uma coisa: o elevador subindo sozinho às 3h13 da madrugada, até um andar que não existe nos mapas digitais. 13, e o prédio permanece ali, de pé, respirando, esperando. A noiva da igreja de Santa Rita. O centro do Rio dormia sob a bruma noturna quando Adriano Lage atravessou a rua da Alfândega com passos contidos. A cidade parecia suspensa no tempo. Ele carregava uma câmera simples, uma lanterna de mão, e a intenção de desmentir mais uma história popular. A igreja de Santa Rita, encravada entre sobrados antigos e vitrines abandonadas, aguardava em silêncio. Imóvel, escura, com a porta lateral semi-aberta, como se alguém já estivesse à espera. Adriano era jornalista, cético. Havia anos escrevia matérias que expunham farsas populares e lendas urbanas. E agora, ali, com a chave que o pároco lhe entregara naquela tarde, ele se preparava para desmentir a mais repetida das histórias da região, a da noiva que nunca deixou a igreja. A lenda dizia que em 1871, uma jovem chamada Elvira de Azevedo fora abandonada no altar. Vestida de branco, esperou por horas dentro da igreja até que o coração simplesmente desistiu de bater. Foi encontrada no dia seguinte, caída ao pé do altar, com os olhos abertos voltados para o teto. O boato era antigo, mas persistente. Funcionários falavam de ruídos à noite, vultos perto dos bancos, velas que se acendiam sozinhas, e uma figura pálida que aparecia perto do altar, sempre de véu. Adriano armou a câmera num tripé entre os bancos centrais. Ligou, ajustou a lente, olhou ao redor. Nenhum som além do eco dos próprios passos. As velas do altar estavam apagadas, e só a lanterna preenchia o breu com facho tímido. O relógio marcava 01:53. Sentou-se. Esperou. O tempo parecia mais lento dentro daquela nave de pedra. O ar era frio demais. Ele começou a sentir um cheiro estranho, como flores velhas, úmidas, deixadas muito tempo em água parada. A primeira vela, no canto esquerdo do altar, acendeu-se sozinha com um estalo seco. Depois a segunda. Às 02:17, ouviu o primeiro som. Passos descalços vindo da lateral, onde as criptas antigas eram seladas com portões de ferro. Passos lentos, arrastados, como se alguém deslizasse os pés sobre o chão de pedra. Adriano congelou. A câmera filmava. A lanterna tremia em sua mão. Do fundo da nave, entre os bancos, surgiu um véu branco flutuando.
O tecido era translúcido, com bordas desfiadas. Por trás dele, uma figura magra, de postura ereta, movia-se sem pressa. Vestia um vestido antigo, manchado, apertado no corpo esquelético. Em suas mãos um buquê murcho, flores secas e quebradiças que deixavam um rastro de pó no chão. Ela caminhou até o altar. Parou. Virou-se. Adriano sentiu o mundo se distorcer. Sob o véu, não havia rosto. Apenas pele lisa, pálida, esticada como cera. Sem olhos, sem nariz, sem boca. Nada. Um rosto sem expressão alguma. Como se nunca tivesse existido vida ali. Mas mesmo sem feições, ele sabia que ela o via. Ela sabia que ele estava ali. A lanterna caiu da mão. O facho de luz girou pelo teto. As portas da igreja se fecharam com violência. Adriano se ergueu num salto e correu. Tentou a porta da frente. Trancada. Tentou a lateral. Imóvel. Virou-se. E ela agora estava mais perto. Mais perto do que deveria. Sem som. Sem movimento. A pele dela parecia pulsar levemente, como se respirasse por baixo da superfície. E das bordas do vestido escorriam fios finos e negros, como raízes ou cabelos molhados. O que você quer? Adriano sussurrou, mas sua voz morreu antes de se formar. Do altar, a figura estendeu a mão. Os dedos longos pareciam dobrar-se em mais articulações do que o normal. Ela abriu os braços, lentamente, como se convidasse para um abraço. O som do choro começou ali. Um choro seco, sufocado, vindo de todos os cantos da igreja ao mesmo tempo. Um coral invisível de noivas abandonadas, repetindo o mesmo lamento. Prometeu. 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 Adriano desmaiou. Foi encontrado no dia seguinte, caído entre os bancos. Estava catatônico, os olhos arregalados, com a roupa encharcada e os lábios machucados de tanto morder a própria boca. Repetia apenas uma frase com a voz rouca. Ela não aceita ser esquecida. Ela vai se casar. A câmera foi recuperada. O vídeo gravou 3 horas de imagens estáticas, exceto por um único quadro perdido no final da fita. O altar vazio e um véu ensanguentado caído sobre os degraus. Desde então, a igreja de Santa Rita passou a trancar suas portas à meia-noite todos os dias, sem exceção. Mesmo assim, quem passa por ali nas madrugadas mais silenciosas jura ouvir, vindo lá de dentro, passos, soluços e a repetição sem fim de votos que nunca foram completados. A serpente da Pedra da Gávea. A trilha começava úmida, como sempre. Era outono, e as nuvens baixas escorriam pelas encostas da Floresta da Tijuca, encharcando o mato sob os pés de Leandro. Ele fazia o caminho sozinho, o que não era comum, nem recomendável. Mas o que buscava não estava nos cartões postais. Era professor de arqueologia, pesquisador de inscrições pré-cabralinas, um obcecado pela Pedra da Gávea. Vivia atrás de teorias esquecidas, símbolos fenícios, marcas ciclópicas, relatos que misturavam geografia com feitiçaria. Havia dedicado os últimos 7 anos a um único ponto da pedra. O rosto esculpido na encosta, que muitos diziam ser natural. Mas ele sabia que era mais. Na semana anterior, recebera um pacote anônimo em seu apartamento em Laranjeiras. Dentro, apenas uma única foto em preto e branco, desgastada mostrando a pedra sob uma luz estranha. Nela, o rosto parecia diferente, vivo, com olhos fundos e um corte na boca. No verso, apenas uma palavra, escrita com tinta desbotada. Caverna. Naquela manhã, subiu sem avisar ninguém. Só ele, uma mochila, cordas e uma lanterna. O nevoeiro começou a se fechar antes mesmo de alcançar a metade da trilha. Ao chegar à base da face esculpida, o silêncio era total. Nem vento, nem pássaros. E foi ali que ele a viu. Uma fenda na rocha, coberta por raízes grossas e folhas úmidas. Estava baixa demais para ser notada do alto, mas perfeitamente simétrica. Leandro afastou as raízes. O buraco cheirava a pedra molhada. E algo mais. Algo podre. Entrou. Dentro da fenda, o espaço se estreitava, obrigando-o a rastejar. O chão era liso, como se alguém tivesse escavado aquilo à mão. A lanterna iluminava apenas o próximo metro. As paredes pareciam pulsar levemente sob a luz. Um efeito de condensação, ele pensou. Mas sentia o peito apertar, como se o ar ficasse mais denso a cada metro avançado. De repente, o túnel descia bruscamente. Leandro escorregou. A queda não foi longa, mas o som não parava. Um eco surdo, prolongado, como se houvesse um vazio imenso lá embaixo. Quando finalmente se levantou, percebeu que estava em um salão de pedra, alto, cavernoso, com o teto tão distante que a luz não alcançava. As paredes estavam cobertas por símbolos antigos, espirais, olhos e o mesmo padrão repetido dezenas de vezes. Uma serpente com a boca aberta, devorando algo humano. No centro do salão havia uma plataforma de pedra,
onde jazia um corpo seco, em posição fetal, mumificado pelo tempo. Roupas antigas, coloniais. Um pingente de prata ainda pendia em seu pescoço. Leandro se aproximou. O pingente trazia inscrições fenícias. Quando tocou no cadáver, o chão inteiro tremeu. O som de pedra se movendo ecoou de algum lugar abaixo. A lanterna falhou por um instante. Quando voltou, as paredes estavam diferentes. Agora havia rostos entalhados nelas, centenas, todos com olhos abertos, gritando silenciosamente. O teto começou a exalar um vapor quente. Leandro caiu de joelhos. O chão sob seus pés começou a se mover, como um músculo se contraindo. E então, ele viu. No fundo do salão, uma abertura gigantesca revelava a cabeça de algo reptiliano, esculpida na rocha, mas não feita por mãos humanas. Era enorme. Os olhos estavam fechados, mas se contraíam com lentidão. A boca, semi-aberta, exalava um vapor quente e pútrido. Ao redor da criatura, colunas antigas e quebradas indicavam que aquilo fora venerado. Era a serpente, e não estava morta. A parede tremeu, e um som sibilante ecoou pela caverna. Leandro se ergueu, ofegante. Quis correr, mas os rostos esculpidos pareciam movimentar-se, como se gritassem, pedindo que ele ficasse. Ele correu de volta pela passagem, mas o túnel era agora mais estreito, mais irregular, como se estivesse se fechando. No último instante, arrastou-se por uma fresta e emergiu de volta à floresta. Mas a luz era diferente. O céu estava cinza, as árvores secas. Não havia barulho de vento, nem cheiro de mato. O mundo parecia errado. Ele desceu a trilha cambaleando até encontrar um grupo de trilheiros que o observou com estranheza. O senhor tá bem? Leandro não respondeu. Sua roupa estava rasgada, o rosto sujo de fuligem. A gente achou uma mochila sua ali no meio da trilha, mas isso foi faz 4 dias, e achamos que o senhor tivesse caído. Quase chamamos os bombeiros. Leandro olhou para as próprias mãos. Tremiam. Não conseguia falar. Na memória, tudo era neblina, exceto uma coisa: o som da respiração quente debaixo da pedra. Hoje Leandro vive em silêncio, trancado em um apartamento de fundos. As paredes do quarto estão cobertas de desenhos, todos da mesma coisa. Uma serpente imensa, adormecida sob a cidade, cercada por esqueletos com os olhos arregalados. Ele escreve frases desconexas nas paredes com carvão. Ela sonha conosco. O rosto da pedra é só a cabeça. Ela não está morta. Ela não foi esculpida. Ela está esperando. E toda noite, à mesma hora, ele acorda suando com a certeza de que a pedra respirou de novo. A cidade dorme, mas sob a rocha, algo respira. A trilha continua lá, a fenda continua aberta. E o que Leandro viu, o que tocou, nunca mais deixou de existir. A serpente não morreu. Nunca foi esculpida. Ela está viva e sonha conosco. Você acredita? Conhece outra lenda enterrada no coração do rio? Deixe nos comentários. E se ainda tiver coragem, inscreva-se no Terror Urbano para mais histórias como essa. Toda semana, uma nova ferida esquecida da cidade volta a sangrar. O medo não morreu. Ele só está à espreita.